Olá, eu sou Luffy Steffen e estamos na quarta e última aula dessa série Workshop Online Como Fazer um Filme Independente de Temática LGBT, uma série produzida pela Cigano Filmes e que é derivada do PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. E a gente está aqui então nessa última aula para falar de um tema bastante polêmico, formatação de projetos. Pois é, para encerrar o curso eu resolvi colocar todos os livros aqui que a gente mostrou ao longo do curso para fazer uma força-tarefa para a gente pensar nessa grande dificuldade que é formatar projeto. Bom, na verdade, quando a gente fala em formatação de projetos, digamos que tem dois tipos de formatação que a gente poderia abordar aqui, né? Primeiro, quando você vai formatar um projeto para conseguir verba, para conseguir recursos para fazer o seu filme independente de temática LGBT. E depois, um outro tipo de projeto que é quando o filme está pronto, o filme está filmado e você vai fazer um projeto para conseguir recursos para finalizar, é o que pode acontecer muitas vezes, ou então o filme está completamente pronto e você vai formatar um projeto para distribuir o filme, para vender, enfim, para fazer o filme circular. Então são momentos diferentes de um filme, tipos diferentes de projetos. Mas vamos lá atrás no primeiro, como conseguir recursos para o seu filme independente de temática LGBT. Pois é, a questão dos recursos é o mesmo caso que eu falei agora há pouco na produção. Em termos de dificuldade de recursos, eu diria que o problema nem é tanto temática, independente do filme ser LGBT ou não. O problema é conseguir recursos para fazer o seu filme, né? Conseguir recursos é sempre difícil, né? Atualmente, ou já há algum tempo, a gente tem no Brasil um cenário com editais, né? Os chamados editais do audiovisual, né? Que são vias, digamos, mais certeiras, porque você ganha um edital, você ganha um concurso, né? Um edital, e você ganha a verba necessária para fazer o seu projeto acontecer, para concretizar, né? Para produzir aquilo. Então a melhor coisa do mundo é ganhar um edital, porque aí você tem o dinheiro que você precisa para fazer aquilo. Ou pelo menos uma etapa, né? Mas o ideal é conseguir ganhar um edital onde você já ganha o dinheiro de uma vez, para conseguir cumprir todas as etapas da produção e, quiçá, até da distribuição, que é mais raro, né? Mas enfim. Então você vai formatar um projeto para mandar para edital. Muito bem, o que você tem que pensar? De novo, a palavrinha mágica que eu já falei nesse curso várias vezes. Depende, né? Tudo depende do seu projeto, que projeto é esse e que edital é esse que você está almejando, né? Ou que, né, seja o que for aí que você está inscrevendo o seu projeto para conseguir recursos. Então, precisa haver um raciocínio lógico também, como a gente falou na produção, né? De pensar, primeiro, o seu projeto, ele tem a ver com aquele edital? Porque às vezes não tem, né? Então a primeira coisa que tem que pensar é, o edital é assim, assim, assado. O meu projeto se encaixa, tem chances, né? Quer dizer, tem a ver com aquilo que o edital está querendo, porque às vezes não tem mesmo, né? Por exemplo, se o edital está querendo projetos com um determinado tema, né? Então assim, se já tem um recorte de tema, né? Já é uma questão. Se não bate com o seu tema, já não dá, né? Então a primeira coisa é adaptar o seu projeto àquilo que o edital pede, né? No sentido de... Agora, também tem coisa que é inadaptável, não tem jeito, né? Como eu falei. Se o edital é para fazer um documentário sobre a realidade brasileira, o seu projeto é um filme de ficção científica, à la Star Wars, não adianta você mandar para aquele edital, né? Mas enfim, supondo que você tem um edital mais amplo, mais aberto, que não tem nenhuma limitação, aí você vai montar o seu projeto para mandar para aquele edital. Né? De novo, essa questão não tem muito a ver, não tem muito como ensinar isso, né? É uma questão de ler o edital, né? Compreender o que eles estão dizendo ali, o que eles estão pedindo e fazer, preparar aquilo, né? Preparar aquele material para poder colocar no projeto. Então, claro, se você tem um roteiro de ficção, seu roteiro está pronto, no caso de filmes de ficção, geralmente os editais pedem o roteiro. Então, se você já tem um roteiro, claro, porque é um filme que você tem roteiro, então você vai colocar ali, muito que bem. Mas mais importante do que o roteiro nessa hora é a justificativa do seu projeto, né? Que é a argumentação que você vai dar. Por que esse filme é importante? Por que você tem que fazer? Por que aquelas pessoas que vão julgar o edital têm que apoiar o seu projeto, né? Então aí entra em cena uma questão que é marketing, né? Então aí as pessoas... Por isso que muitos produtores, ou pelo menos pessoas que escrevem projetos, formatam projetos, tem que ter essa visão publicitária, mercadológica do negócio, porque é assim que funciona. Você vai vender uma ideia,
Você vai convencer aquela banca a investir no seu projeto. Então você tem que vender a ideia, né? Você tem que tornar aquilo interessante. Não adianta só você achar interessante. Para você, o seu filme é a coisa mais interessante do mundo. Mas e para as pessoas que vão ler? Elas vão receber não sei quantos mil projetos. Por que o seu vai ser um dos que elas vão querer investir? Então é aquela coisa do marketing, né? Aquelas aulas de marketing, né? Venda esta caneta, né? Tem aquela cena daquele filme do Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street, né? Que fala do pessoal da Bolsa de Valores lá, né? Baseado numa história real de um cara e tal. Ascensão e queda de um executivo de Wall Street. E aí no final ele termina dando cursos e palestras de coaching e dizendo para alguém que está lá na plateia, venda esta caneta para mim. Né? E o que ele quer dizer? Você tem que me convencer que essa caneta é boa, que eu preciso ter essa caneta. Como é que você vai fazer isso? Então, o projeto é uma venda de ideia. Né? Então, não se trata de mentir, né? Claro, porque quando a gente fala de marketing, né, de vendas, a gente está sempre falando de publicidade, né? Porque o mercado publicitário está mentindo o tempo todo, né? Dizendo para você que você precisa daquilo. Às vezes você não precisa, né? Quase nunca você precisa. Mas ele quer que você acredite que você precisa. Aí você acredita e compra. Pronto. Então aí no caso do projeto, você não é uma questão de mentir, né? Você não está mentindo. Seu projeto é aquele, né? É óbvio que você não pode mentir, né, num edital. Eles deixam isso claro nos editais, né? O seu projeto é aquele, né? Você não pode inscrever um projeto num edital, né? Um filme, quero fazer um filme sobre os pinguins da Patagônia. E aí você ganha o dinheiro, mas não faz o filme dos pinguins da Patagônia. Você faz sobre as lavadeiras da Espanha. Quer dizer, é outro filme, né? Então, na verdade, você não vai mentir. É isso que eu estava querendo dizer. Quando você fala que vai vender o peixe, né, você vai vender, você vai falar a verdade. Seu projeto é esse. Mas você tem que encontrar quais são os pontos fortes do seu projeto e que vão gerar empatia no maior número possível de pessoas. Porque um edital é uma loteria também, né? Não adianta a gente se enganar. É uma grande loteria, né? Porque você não sabe quem é aquela banca que está do lado de lá, nem o que eles querem, nem o que eles esperam. Então, é uma loteria. Então, considerando isso, você precisa tentar tornar o seu projeto o mais interessante possível, o mais original possível e diferente do padrão, né, do que a gente está vendo aí o tempo todo, né? É claro que isso também é uma faca de dois gumes, porque às vezes a banca vai querer o padrão, né? E você não sabe se é isso que eles querem. Então, como você não sabe o que eles querem, a melhor coisa é você defender os pontos fortes do seu projeto com verdade, a coisa mais honesta, né? O meu projeto é esse. Tá, por que eu acho interessante e espero que você também ache, você que está lendo o edital, o meu projeto, né, no caso, quando eu mandar para o edital. Então você tem que trazer os pontos fortes. Por que aquele projeto é interessante? Por que ele é essencial nesse momento do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro? O que ele tem de original que ninguém nunca fez antes? Você tem que encontrar esses pontos no seu projeto, né, quando você está formatando ele. Quais são os pontos verdadeiramente originais? Ou pelo menos que há muito tempo que ninguém faz, né, em termos de tema. Né? Qual é a linguagem? Por que essa linguagem? Por que isso pode ser interessante? Até que ponto esse projeto, depois que estiver pronto, ele é comercial, ele é vendável para streaming, para canais a cabo, para não sei aonde, entendeu? Então tudo isso você tem que explicar no seu projeto, né? Então isso geralmente existe uma parte que é a justificativa do projeto, ou a apresentação no mínimo. Né? Se eles não pedem justificativa, mas pedem apresentação, na apresentação você tem que vender, passar essas ideias por baixo do pano, por baixo da mesa, né? No vão, por baixo da porta. Né? Agora, se existe o item justificativa, é ali que você vai garantir, é ali que você vai vender o seu projeto. Nem tanto é o roteiro, porque às vezes a banca não vai ler o roteiro. Né? Imagina que a banca tem um monte de projetos para ler. Imagina que é uma banca que tem que escolher longas de ficção que vão ser produzidos. Ela tem que ler, cada pessoa da banca tem que ler 500 projetos em um mês. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai ler o roteiro. O ideal seria que lesse, né? Há quem diga que as pessoas leem. Eu não sei se elas leem, não sei. Mas eu acho que dificilmente cada pessoa que está na banca vai ler todos os roteiros que estão inscritos no edital. Então ela vai ler o quê? Ela vai ler a apresentação, ela vai ler a justificativa, ela vai ler o argumento, ela vai entender qual é a ideia e ela vai gostar daquilo ou não. Ela não vai ler o roteiro. Né? Quem vai ler roteiro? Aí é quando você está num laboratório de roteiro. Aí sim, né? Por quê? Porque ali você mandou o seu argumento
né, para um laboratório de roteiro. Aí as pessoas que vão examinar aquilo que escolheu selecionados vão ler os argumentos, que são coisas menores do que um roteiro, né, menor tamanho. E aí uma vez que você foi selecionado, que são, sei lá, 10, 15 pessoas dentro de um laboratório de roteiro, quem está ali como analista, vai, claro que aí vai ler o roteiro inteiro, né, porque é para isso que a pessoa está ali, mas aí já são 10, 15 roteiros, né. Mas um edital, numa banca, imagina, 500 roteiros de ficção. Entendeu? A pessoa não vai ler, ela vai ler as partes que defendem o projeto no começo, né, justificativa. Talvez, em algum caso, se ela tiver alguma dúvida, ela vai ler o roteiro, mas dificilmente ela vai ler. Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar como é importante a venda da ideia. E a venda está onde? No começo do projeto, na apresentação, na justificativa, itens que vêm no começo do projeto, né? Objetivos do projeto, né? Depois vem o roteiro, proposta de direção, coisas mais artísticas de concepção, elas vêm depois. Primeiro você tem que vender a sua ideia, para depois você rechear com o conteúdo. Então, um projeto, geralmente, quando você vai ler um edital, ele já pede os itens numa ordem semelhante a essa que eu estou falando, né? A apresentação do projeto, o que vai ser feito, quais são os objetivos, justificativa, né? Por que fazer? E aí, no caso, vem as questões mais de criação, argumento, proposta de direção, proposta de filmagem, de fotografia, às vezes pedem, né, para a pessoa que vai fazer a fotografia daquilo, etc. Então, formatar um projeto nada mais é do que seguir à risca o que o próprio edital, a gente está falando de um edital, né? O que o edital está pedindo? Ele está pedindo para você aqueles itens, então faça o seu melhor. Outra coisa nessa hora, sintético, né? Tente fazer cada item bem sintetizado, sem escrever muito, né? Tem gente que pensa que, eu vou escrever um monte de coisa aqui, porque... Não, na hora de um projeto, menos é mais. Por quê? Porque as pessoas, de novo, as pessoas que vão ler os projetos, elas têm que ler 500 projetos, 500 mil projetos, sei lá eu quantos projetos, em sei lá quanto tempo. Então você tem que ser sucinto, você tem que ser sintético. Então se o argumento, eles estão dizendo que o argumento do seu filme tem que ter de 1 a 5 páginas, faça em 1, em 2, não faz em 5. Entendeu? Quanto mais sintético, melhor. Menos é mais. Por quê? Porque o seu projeto vai ser mais curto, mais fácil de ler, né? Eu estou fazendo assim como se fosse papel, né? Claro que hoje tudo é digital, mas enfim. Então, é assim, mais fácil de ler, né? Na tela, no celular, sei lá onde a pessoa está lendo. Então, assim, seja sintético, né? Apresentação é uma lauda, 1 parágrafo, 2 parágrafos. Justificativa, 1 página, né? Tem que ser sucinto para a pessoa, primeiro, para ela simpatizar com o seu projeto, que ela vai ver e falar, que bom, é rápido de ler esse aqui, né? Às vezes a pessoa está tão exasperada, né, quando ela está examinando, que chega um projeto enorme, com cada item muito comprido, a pessoa, né, desiste da vida. Então, seja sucinto. Nessa hora é importante ser sintético, né? Resumir o que você está dizendo. Ser sintético para passar a mensagem que você precisa passar. Não dá para ser muito prolixo, né? Eu é que estou sendo prolixo aqui no vídeo, né? Porque, né, tá dado o recado. Então, seja sintético. Então, o que mais que eu posso dizer de formatação de projeto? Basicamente é isso. A formatação, quando a gente fala de formatação, a gente está falando montar o projeto e colocar o conteúdo, né? Há quem diga que é importante uma apresentação estética, gráfica, bonita. Então tem muita gente que se preocupa em fazer uma capa para o projeto, uma capa já com cores, com uma sugestão de como vai ser o cartaz desse filme lá na frente, colocar imagens dentro, né? Essa questão é questionável, principalmente nos últimos tempos, onde a gente tem editais onde você manda o projeto para um sistema. E o próprio sistema já determina o que você vai fazer, né? Então, antigamente tinha mais essa coisa mais livre, né? Você montava o projeto do jeito que você queria, fazer uma capa. Eu, particularmente, não sei até que ponto essa coisa da estética do projeto em termos de, vou fazer uma coisa gráfica, vou fazer, né? Então, assim, eu acho que isso está acabando, até porque, como eu falei, os editais estão pedindo coisas bem sucintas, basicamente de texto, né? E quando tem coisa de imagem, eles dão lá o limite, né? Coloque uma imagem aqui no tamanho máximo, papapá, né? Então eu acho que até melhor, né? Mas enfim. Agora, uma coisa que tem a ver com a apresentação é importante. Erros de português jamais, né? Então se você está escrevendo um projeto e você não tem certeza se você é uma sumidade da gramática, você pede para alguém revisar, alguém que seja uma sumidade do português da gramática, né? Porque a pior coisa do mundo também é quando você está lendo o projeto e você vê erro de português, de concordância,
Ou mesmo assim a formatação, né, em termos de parágrafo, coisa sem parágrafo, coisa que tá um texto muito espremido também, né? Então é legal dar o espaço, a não ser quando o edital determina, né? Ah, o texto tem que estar na fonte tal, no tamanho tal, com espaçamento tal. Se eles deram as regras, é só seguir a regra, né? Agora, se por exemplo não foi dada a regra do espaçamento, faça você mesmo, do it yourself. Dê um espaçamento um pouco maior, né? Não deixa aquele texto engruvinhado, que é ruim de ler, é chato de ler, mesmo que seja no computador, né? E gramática, né? Tem que estar tudo perfeito, sem nenhum erro de português, né? Tem que estar dentro da regra ortográfica mais recente, né? Aquela que foi adotada aí, não lembro quando, que foi criada em 1990, mas só foi posta em prática agora já faz um tempo, né? Acho que 2008. Né? E ter uma boa apresentação, né? Ter um projeto limpo, né? Clean, né? Que você bate o olho, né? E vê aquilo e lê e aquilo fica fácil de quem está lendo entender o que você quer falar, né? Ou seja, essas preocupações são elementares, né? Uma boa apresentação, um bom conteúdo e principalmente convencer a pessoa. Mas é isso que eu falei, se você tem uma boa argumentação, mas você está com um projeto com erro de português, com uma formatação esquisita, com tudo espremido, não adianta, porque aí a pessoa, né, é difícil de ler um projeto assim, né? É importante você ter um projeto visualmente limpo, né, esteticamente limpo, né? Quando eu falo limpo é nesse sentido, né, de não ter textos espremidos e tal. Acho que é isso basicamente, né? Na verdade é como eu falei, não tem muito segredo, não tem muito como ensinar. A principal característica que você tem que adotar, a postura que você tem que adotar quando você vai fazer um projeto é bom senso. Tem que ter bom senso, tem que ter noção, né? Não dá para ser sem noção. Vou fazer. Não. O projeto, formatar um projeto para você conseguir dinheiro para fazer o seu filme, para finalizar, para depois distribuir, seja o que for, tem que ter bom senso no seu projeto, né? Tem que fazer aquilo de uma maneira racional, lógica, inteligente, madura, né? Não adianta ser infantil no seu projeto, né? Você tem que ser adulto e mostrar que você entende a realidade daquele mercado na qual você está querendo trabalhar, no caso, o audiovisual. Mas é claro, assim como nas outras aulas desse curso, né, quando a gente falou de roteiro, de produção, também é válido ler projetos, né? No caso aqui, esses livros não são livros de projetos, mas projetos. Hoje em dia, muitos editais online, eles deixam disponíveis os projetos depois, né, do resultado. Então você pode ler projetos que ganharam aquele edital, né? Isso é relativamente comum. Não são todos os editais que fazem isso, mas muitos fazem. Então você consegue ler o projeto. Falar, bom, era um edital que eu estava concorrendo, eu não ganhei, mas 10 pessoas ganharam e os projetos estão aqui. Deixa eu ler os projetos. Como eles eram? O que as pessoas escreveram? Claro que você não precisa, né? Não estou dizendo isso para você, né? Agora eu vou copiar o que a pessoa fez. Não é isso, mas é para você saber o que a pessoa fez, né? Ter ideias, né? Entender o que a pessoa falou e também qual é o projeto dela, né? Às vezes você lê esses projetos e entende, fala, nossa, realmente o projeto da pessoa tinha tudo a ver, né? Às vezes você até pode reconhecer que aquele projeto que ganhou tinha mais a ver do que o seu, por isso a pessoa mereceu ganhar, aquele projeto mereceu mais, né? É difícil fazer esse exercício de humildade, de generosidade, mas às vezes é preciso. Outra coisa que acontece em editais dependendo do edital, você pode e deve, depois que acaba o resultado, mandar uma pergunta pedindo um feedback. Se existe um e-mail de contato, às vezes você consegue pedir um feedback, saber o que foi dado, o que acharam do seu projeto, etc e tal, né? Isso é possível. Claro que nem todos vão responder, nem todos têm isso, mas é uma tentativa de você entender por quê. Por que não aconteceu, né? Então, só para eu saber, para aprender, né? Isso é importante também. Porque às vezes a gente, né? A maior parte das vezes a gente recebe um não num edital, num concurso, num processo, e a gente não fica sabendo por quê, né? E é importante saber, né? Eu posso falar da minha experiência pessoal, que eu já fui atrás, não em caso de edital, mas em casos semelhantes, né? Onde eu tinha um trabalho para ser aprovado ou não por uma determinada banca e não foi aceito, e eu fui atrás tentando falar com a pessoa que liderava aquela banca ou aquele grupo para saber por que não gostaram, por quê. Eu quero entender. E às vezes eu tive respostas e foi importante para mim. Tudo é enriquecimento, né? Tudo enriquece a gente entender e saber que tudo é relativo, né, também. Por quê? É relativo ao seu projeto,
e é relativo a quem está lá julgando aquilo, né? Como eu falei agora há pouco. É uma loteria porque é relativo, né? Às vezes você faz um projeto e manda para um concurso, para um edital, para algum lugar, e aí você não ganha. Um ano depois, o mesmo edital, no ano seguinte, você manda o mesmo projeto. Claro que você revisa, né, dá uma mexida, uma atualizada e manda de novo. E pode ganhar. Isso também já aconteceu comigo. Não ganhar e no ano seguinte ganhar, no mesmo edital. Por quê? Porque a banca muda, né? As bancas examinadoras vão mudando. Então, naquele ano, aquela banca não queria aquele projeto. No ano seguinte, aquela banca, a outra banca, quis o seu projeto. É por isso também que não se deve desistir, né? Você tem um projeto, enquanto você acredita naquele projeto, você tem que tentar mandar ele para todos os lugares até você conseguir concretizar. Né? Claro que pode acontecer, passar 10 anos e falar, bom, esse projeto aqui eu desisti, né? Não aconteceu nada, eu desisto. Pode ser também. Mas o importante é persistir. No meu exemplo, que eu dei várias vezes aqui nas aulas, o meu terceiro longa, sendo o primeiro de ficção, Nós Somos Amanhã, foi um roteiro que eu escrevi, a primeira versão, em 2002. E só fui finalizar o filme em 2023. Imagina se eu tivesse desistido, né? Mas é bem verdade que nos primeiros 10 anos desse projeto eu não mandava para editais. Eu estava justamente amadurecendo o roteiro, mexendo e tal. Então não é que eu fiquei 20 anos tentando. Eu fiquei 10 anos burilando a concepção do projeto. Já nos anos 2010 é que eu comecei a arriscar, mandar para algum laboratório, para uma tentativa de alguma coisa, não sei o quê, até em 2017 ganhar um edital com esse projeto, um dos editais que o projeto ganhou, para conseguir começar a produção, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a perseverança é importante também, né? A não ser que, como eu disse, você desiste do seu projeto em algum momento, aí tudo bem, você desistiu. Agora, se você acredita e quer fazer, continue, atualize o projeto, muda uma coisa ou outra, né? Lê projetos ganhadores, entende, obtém respostas e vai entendendo, né, o que é aquele seu projeto e às vezes é o momento também. Às vezes o momento do seu projeto não é aquele, vai ser daqui a algum tempo. Né? De novo eu digo isso do meu filme Nós Somos Amanhã. Quando eu escrevi a primeira versão em 2002, eu não imaginava que eu ia demorar mais de 20 anos para fazer o filme, para ter o filme pronto. Eu achava que eu ia fazer 2, 3 anos depois daquele momento. Né? E achava que tinha que ser assim. Os anos passaram, eu fiz outras coisas e quando finalmente eu fiz o filme, eu percebi que ele demorou tanto porque ele tinha que acontecer naquela hora e não antes, né? Então tem isso também, né? É preciso ter essa calma, essa paciência. É difícil, né? Ter calma e paciência no mundo em geral, mas é importante porque às vezes você acha que o seu projeto tem que acontecer agora, quer que aconteça agora, é agora, e às vezes não é agora. Às vezes o universo vai falar, agora eu vou coisas místicas, né? Mas é verdade, o universo vai falar, não, não é a hora desse projeto, esse projeto a hora dele é depois, tá? Então fica calma aí que um dia ele vai acontecer, continua cultivando. Então, de novo eu digo isso, o Nós Somos Amanhã, o meu filme, a gente filmou em 2018, a filmagem. E eu achava então que o filme tinha que estrear, ser finalizado e estrear no ano seguinte, 2019. Não foi possível, porque eu só tinha dinheiro para filmar. Aí eu comecei a luta para conseguir dinheiro para finalizar. E não consegui, passei o ano todo de 2019 sem conseguir. Em 2020 também não consegui, porque veio a pandemia. Daí foi aquele momento que tudo parou, né? Só quando a pandemia começou a arrefecer, na virada de 2020 para 2021, é que eu voltei a conseguir etapas de recursos para conseguir conduzir esse filme. E ainda foram muitas peripécias em 2021 e 2022, até ter o filme pronto em meados de 2023, há cerca de um ano atrás. E hoje eu estou muito feliz com o filme porque vejo, percebo e entendo que o momento dele era esse, não como eu pensava em 2018, 2019, né? E muito menos lá atrás, quando eu escrevi a primeira versão. Né? Então que bom que demorou, porque eu estou muito feliz com o filme agora. Né? Então isso é importante também. Mas de qualquer forma, a formatação de projetos é basicamente isso. Né? É você acreditar no seu projeto de verdade, ou se você está escrevendo o projeto de alguém formatando, você tem que acreditar naquela ideia, né? Senão para que você está fazendo aquilo, né? Então, mesmo que alguém te pague para formatar projetos, alguma crença você tem que ter naquele projeto, mesmo que você esteja sendo só pago para escrever. Por quê? Se você não tiver uma crença, se você não acreditar, você não consegue vender aquilo para ninguém. Isso também é premissa de vendedor, né? Você tem que acreditar que o seu produto é bom, para você conseguir que alguém compre ele. Então, é isso basicamente, né? É engraçado como a gente fala tanto do cinema, do audiovisual como uma coisa criativa, né? Como uma coisa abstrata de criação artística, mas nesse curso aqui que a gente fez, essas simples 4 videoaulas desse workshop, deu para perceber, principalmente na aula 3 de produção e nessa aula 4 de formatação de projetos,
o quanto tem também de marketing, de publicidade, de comércio, no bom sentido da palavra, dessas ideias, né? Porque no fim das contas é uma troca. Né? A indústria cinematográfica de qualquer país, inclusive do Brasil, né, o mercado cinematográfico, ele também é regido por uma palavrinha chamada capitalismo. Então não tem jeito, você tem que vender. Né? Para alguém dar dinheiro para você fazer um filme, é o capitalismo aí, alguém vai dar dinheiro. Então você tem que vender a sua ideia, a pessoa vai comprar a sua ideia. Né? Então é isso, né? Na verdade, o cinema é uma arte, uma das artes mais, talvez a arte mais mercadológica que tem, mais envolvida. Né? Por quê? Porque é muito caro fazer. Mesmo quando é um filme independente, de temática LGBT, como é o tema do nosso workshop, mesmo assim, é aquilo que eu falei lá no começo, algum dinheiro você tem que ter, porque sem dinheiro nenhum não dá. Né? Não dá, porque aí fica sem dignidade o seu filme. Então, é claro que sem dinheiro nenhum é quando você é muito jovem, está começando, está estudando cinema, audiovisual e tudo bem, né? Meus primeiros curtas lá atrás eram sem dinheiro nenhum mesmo, nada vezes nada. Mesmo assim, alguma coisa tinha que gastar, né? Porque alguma coisa foi gasta ali, mas muito pouco. Mas digamos que a gente está falando num mundo ainda já um pouco mais ideal, onde você vai fazer, por exemplo, um longa-metragem de temática LGBT, independente, com pouca grana. Então você tem que criar um orçamento compatível com aquilo. E formatar um projeto para conseguir o dinheiro que você precisa para fazer aquilo. E mandar ver, né? Correr atrás. Então, minha gente, agora no final dessa nossa quarta e última aula, a gente vai chegando a uma conclusão bem básica, né? Não tem muito como ensinar alguma coisa, né? A gente fez essa série de aulas teóricas, é claro que o aprendizado é importante, mas o mais importante ainda é a prática, né? Para você meter a mão na massa e começar a aprender, porque é fazendo que a gente aprende, né? O cinema audiovisual eu acho que é uma das áreas artísticas mais, talvez todas, né? Mas o cinema também é onde mais você aprende fazendo, né? A teoria é maravilhosa, os livros são maravilhosos, os filmes são maravilhosos, mas você tem que fazer, né? Porque é fazendo que você vai aprender e vai falar, bom, então é assim, então é assim, fiz isso, deu certo, fiz isso, deu errado, nesse projeto dá para fazer assim, esse dá para fazer assim, né? E você vai tentando organizar aquilo e a experiência de filme após filme vai te ensinando alguma coisa. Ou não, né? Enfim, tudo é uma aventura, tudo é uma experiência. E ficamos por aqui. Eu sou o Luffy Steffen, foi um prazer gravar essas 4 videoaulas do workshop online Como fazer um filme independente de temática LGBT. Esses vídeos foram produzidos pela Cigano Filmes, produtora de São Paulo, que não por acaso fez muitos trabalhos comigo, né? Produziu meu documentário São Paulo em Hi-Fi, a série Cinema Diversidade, agora essa série de vídeos, e estamos em breve aí com um novo projeto que é o Cinema Intruso, um novo longa documental. Então é isso, ficamos por aqui. Mandem críticas, comentários, sugestões. Espero que tenha valido a pena, que essas aulas tenham conseguido transmitir alguma coisa. Enfim, dúvidas, comentários, sugestões, escrevam aqui nos vídeos. E estamos aí. Até a próxima. Tchau!